Nono ano, vamos para a última parte desta unidade nova. Eu já estava deixando passar, mas tem uma última parte dessa unidade que é muito importante sobre o populismo e ditadura na América Latina, que é sobre Cuba, que faz aí um combo de populismo e ditadura. Até aqui nós vimos tipicamente as ditaduras e o populismo mais à direita, e aqui nós teremos um exemplo de Cuba como um populismo, uma ditadura de esquerda. Então vamos conhecer um pouco mais sobre essa história que é conhecida como a Revolução Cubana. Bem, Cuba era uma ex-colônia espanhola desde 1898, então conseguiu a sua independência da Espanha, e desde então sofria constantes intervenções dos Estados Unidos, tanto na política quanto na economia. Se vocês pegarem um mapa da América Central e do Norte, vocês perceberão que a ilha de Cuba ela é muito próxima dos Estados Unidos, bem próxima ali da região da Flórida, nos Estados Unidos, e devido à sua localização geográfica, é uma região bastante estratégica e que sempre teve o interesse dos Estados Unidos. Na Constituição cubana havia a emenda chamada Emenda Platt, que autorizava a interferência dos Estados Unidos. Portanto, por muito tempo, a lei cubana permitia a interferência dos Estados Unidos. E Cuba foi governada por um sujeito chamado Fulgêncio Batista, primeiro de 33 a 40 e depois de 52 a 59. Um governo marcado pelo aumento da desigualdade social, uma miséria, uma pobreza muito grande, e também com a exploração das classes trabalhadoras. O Fulgêncio Batista era considerado um ditador, e era um ditador que, pela população cubana, ou por parte da população cubana, era considerado um agente dos interesses dos Estados Unidos. Um exemplo disso é que as usinas produtoras de açúcar, os transportes, a eletricidade, são empresas estratégicas de um país, eram todos por investidores estrangeiros, sobretudo norte-americanos, ou seja, riquezas naturais do país eram de controle de estrangeiros. O Fidel Castro, um personagem que vai se tornar conhecido, líder de oposição, vai tentar um golpe em julho de 54, mas ele não foi bem sucedido nesse golpe, ele vai ser preso e ele e o seu grupo depois vão ser exilados no México. Então esses grupos revolucionários de oposição vão ser exilados no México e lá eles se reorganizam. Formam o M267 ou o movimento de 26 de julho. Só que agora com a participação de um outro personagem importante, o Ernesto Che Guevara, um médico argentino também revolucionário que pregava ideias socialistas. Então esse grupo monta uma milícia armada, um grupo armado, esse grupo revolucionário, e toma o poder de Cuba em 59 com um apoio bem grande da população. O Fulgêncio vai fugir do país, então é instaurado um novo governo, que de cara vai fazer uma reforma agrária e vai promover a nacionalização das empresas e bancos que existiam dentro do território cubano, sobretudo aqueles que pertenciam aos Estados Unidos. Alguns que apoiavam Fulgêncio Batista, no momento da tomada do poder pelos revolucionários, se exilaram nos Estados Unidos e tentaram frear a Revolução em 61, mas sem sucesso. Cuba vai se declarar socialista e por conta disso vai se alinhar então à União Soviética. Lembrando, estamos em plena Guerra Fria, certo? No momento de disputa ideológica entre os capitalistas e os comunistas, neste momento ainda em pé de igualdade, e os Estados Unidos viu então nesse alinhamento de Cuba com a União Soviética um grande problema, já que eles passam a ter agora um inimigo muito próximo do seu território. É muito próximo mesmo. Então, vai tentar organizar retaliações contra Cuba. Uma delas, a invasão da Baía dos Porcos, quando o presidente Kennedy vai invadir Cuba para tentar depor o Fidel Castro, mas não teve sucesso nessa invasão. E aí teremos um episódio extremamente conhecido, que vai ser a crise dos mísseis. A crise dos mísseis vai ser quando eles vão detectar mísseis nucleares soviéticos no território cubano, com capacidade, devido à proximidade geográfica, de atingir os Estados Unidos.
E aí, claro, isso gerou uma tensão em escala mundial, porque se Cuba ataca os Estados Unidos vai retaliar, vai atacar a União Soviética, já que são aliados, e isso geraria então uma guerra em escala estrondosa, uma guerra nuclear. Bem, esse impasse vai ser resolvido, eles vão retirar os mísseis de Cuba, mas as sanções sobre Cuba vai continuar. Haverá um bloqueio econômico severo desde 62, então vai ser proibido o país do bloco capitalista a negociar com Cuba, e isso vai se estender até os dias de hoje. Houve uma tentativa no governo Obama, de 2009 a 2017, uma aproximação entre os dois governos, mas com a entrada do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, ele fechou essas relações. Portanto, esses conflitos entre Estados Unidos e Cuba e que refletem nos demais países do bloco capitalista, nada mais é que questões políticas e questões ideológicas, tá certo? Então aqui nós encerramos definitivamente esta unidade 5.